Então, certo, nós temos aqui o Google Acadêmico. Então, eu vou fazer primeiro a busca aqui, tá? Para a gente ver como funciona, para depois a gente ir para as bases de dados, tá bom? Então, vamos lá. Nos slides, eu estava falando para vocês dos operadores. Então, a gente vai usar primeiro o AND, né? A gente vai usar esse aqui primeiro, tá? O AND, que numa representação gráfica, ele é o sinal de mais, tá? Então, a gente vai colocar aqui. Eu vou deixar esse tema aqui rapidinho e depois eu mudo, tá? Vou usar aquele exemplo lá para vocês de dados governamentais. Dados governamentais e tecnologia. Certo. Então, eu vou tirar, eu vou colocar... Vou fazer primeiro assim, depois eu tiro aqui. Para vocês verem como tem diferença. Eu diminuo aqui. Certo. Então, só de novo aqui. Eu estou usando primeiro o operador, que é o AND, tá? Que em alguns sistemas a gente pode representar ele com o sinal de mais, tá bom? Então, nós temos aqui o primeiro, vamos dizer assim, a primeira palavra-chave, que é dados governamentais, e a segunda palavra-chave, tecnologia, levando em consideração aquele problema que eu trouxe para vocês. Então, eu vou fazer aqui a busca no Google Acadêmico e vamos dar uma olhadinha bem aqui, ó. Se a gente for observar, bem aqui, o Google Acadêmico retornou para mim 256 mil resultados, tá? Então, eu fico pensando, nossa, eu usei o operador AND, tá? Ou seja, ele está pesquisando recursos, né, vamos dizer assim, artigos, teses, PDFs e tudo mais, que tem o termo dados governamentais e tecnologia. Então, a gente vê que foram 256 mil resultados. Ó. Então, vocês podem olhar aqui, ó. E ele tem de todos os anos, porque eu não defini ainda o período, certo? Então, tem 2021, 2020, 2017. Eu poderia classificar aqui, por exemplo, por data. Tá aqui, ó, 256. Então, ele traz patentes e citações, traz em outros idiomas também. Então, ele trouxe aqui da Cielo, do IPEA, da Cielo de novo. Então, se a gente for ver aqui, ó, tem várias páginas, PDF da RDUC, da Universidade Federal de Santa Catarina, da FGV. Então, a gente tem vários, vamos dizer assim, vários materiais que o Google Acadêmico trouxe pra gente, tá? Então, beleza. Tá ok. Então, gravando mais um pouquinho, 256 mil resultados utilizando a expressão AND. Agora, a gente vai utilizar o outro operador booleano, que é o OR. O OR é o... Ele se escreve dessa forma, né? OR, ou então OU. Para alguns sistemas, a gente pode estar representando também com um sinal de igual. Então, a gente primeiro vai fazer... Deixa eu fazer assim também, que eu não fiz aqui. Ó. Vocês viram aqui que diferenciou um pouquinho? Quando eu coloquei a expressão mais. Aqui. Ele trouxe 256. Quando eu coloco o AND, ele traz um pouquinho mais, né? Beleza. Agora a gente vai fazer a pesquisa com o termo OR ou o sinal de igual. A gente apaga aqui. Então, lembrando, o OR, ou, não é isso? Ele vai pesquisar, vamos dizer, recursos informacionais que tem tanto a palavra dados governamentais, que tenha, né, a palavra dados governamentais, ou a palavra tecnologia. Então, se o documento tiver dados governamentais, ele vai trazer. Se o documento tiver tecnologia, ele vai trazer. Se o documento tiver tanto tecnologia quanto dados governamentais, ele vai trazer também. Então, com certeza, esse número aqui, ó, vai ser bem maior. Vamos lá. Nossa, olha só, não foi maior, não.
Deixa eu ver se eu limitei aqui algum... Não limitei nadinha. Interessante. Vamos utilizar aqui esse termo. Sim. Vou mostrar aqui mais pertinho para vocês. Eu tô dando zoom, tá, gente? Então, por isso que às vezes tá um pouco maior e às vezes parece um pouco diferente aí para vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fez a busca com o termo AND, que é o I, ele trouxe, usei esse aqui, né? 243 mil resultados. Lembrando que ele vai pegar tanto um quanto o outro. Tem que ser as duas palavras-chave. Quando eu utilizo o OR, ele trouxe 1.850.000. 1.850.000. Lembrando que, ele então tá pegando tanto que tem esses termos, quanto também tem esses termos. Então, acaba que, em vez de eu delimitar a minha busca, ela acabou ficando muito grande. Não é mesmo? Muito bem. Agora, a gente vai utilizar a expressão NOT. Que a gente também pode utilizar o termo aqui, o sinal de menos, ou então a palavra não. Então, vamos fazer primeiro, assim, NOT, tecnologia. Vamos lá. Olha só como diminuiu muito o número de resultados. Ele trouxe para mim tudo o que tem o termo dados governamentais e não tem tecnologia. Então, isso resultou em 51.400 resultados. Eu queria trocar essa ordem? A gente troca. Vai ser diferente? Com certeza vai ser diferente. E agora você está dizendo o que para o sistema? Olha, sistema, é o seguinte, eu quero tudo a respeito de tecnologia, menos de dados governamentais. Viu? Aí já vai trazer outros tipos de assunto aqui, dados governamentais, plataformas de dados abertos governamentais, e assim vai. Mas vamos continuar aqui com o nosso exemplo. Agora a gente vai usar... Deixa eu só... Aqui... Vamos refazer aquela primeira busca que a gente fez. Foi o AND. Nossa primeira busca foi o AND. Dados governamentais e tecnologia. Então, ele trouxe aqui 243 mil resultados. Lembrando que, quando eu coloco dados governamentais como é uma expressão composta, vamos dizer assim, são duas palavras, isso quer dizer que a nossa busca, ele está pegando tanto só a palavra, né, dados, quanto governamentais, quanto dados governamentais. Então, quando a gente coloca aqui as aspas, eu estou dizendo para o sistema o seguinte, sistema, eu quero que você pesquise exatamente nesta ordem os termos que estão dentro dessas aspas. E o que está fora, que é tecnologia. Então, olha só, 243 mil resultados buscando desta forma, com AND sem aspas, certo? Aí agora a gente colocando as aspas, vamos ver. Olha só como diferenciou. Olha como caiu o número de resultados dessa busca. Agora tem 2.580 resultados para dados governamentais e tecnologia. Então, percebam que, já pensou se a gente tivesse que olhar um a um dos 240 mil resultados que teve sem utilizar a expressão as aspas? A gente não conseguiria ler, olhar item a item para saber exatamente o que é relevante para a gente. Porque às vezes a gente está fazendo essa pesquisa bibliográfica, às vezes a gente vai achando que tudo é importante. E aí são muitos resultados. Como é que a gente vai ler e compilar todos esses materiais?
E às vezes nem é exatamente do que a gente está querendo pesquisar. Então, quando a gente utiliza desses operadores booleanos, a gente consegue melhor restringir a nossa busca, focar de fato naquilo que a gente está querendo. Como eu trouxe aqui no exemplo para vocês, eu queria informações sobre dados governamentais e tecnologia. Então, se eu fosse considerar só o primeiro ponto, que é dados governamentais aqui, sem as aspas, com end, eu não conseguiria ler 243 mil resultados e itens para ver se exatamente era o que eu queria. E aí, a partir do momento que a gente coloca aqui, essa busca, então, aumentou um pouquinho. Acho que ficaram mais agora. 2.580 resultados, mas se comparado a 243 mil, está muito mais focado, certo? Agora a gente vai fazer dessa mesma forma. A gente usou aqui as aspas e agora a gente vai colocar aqui o OR. Lembrando que o OR é o ou seja, o sistema vai pegar tanto, vai fazer a busca tanto por materiais, né, recursos que têm exatamente essa expressão que está dentro das aspas, dados governamentais nesta ordem e do jeitinho que eu escrevi, quanto também tecnologia, porque o OR, como a gente, para a gente relembrar, né, ou é essa palavra-chave, ou aquela, ou as duas. Então, quando a gente busca aqui, olha só, 2 milhões e 700 resultados. É muito difícil de ler tudo isso, né? Então, é importante a gente definir essas questões e a gente conseguir utilizar essas expressões para melhor nos ajudar nessa busca. Então, a outra expressão também, vamos fazer aqui com o NOT. Então, dados governamentais, NOT, tecnologia. Olha só, gente, 981 resultados. Lembra quando a gente fez a busca sem as aspas? Vamos refazer para o NOT, tá? Ou seja, ele vai pegar tudo que tem o termo dados governamentais e não tem tecnologia, tá? Olha quanto ele recuperou daquela primeira vez que a gente fez. 51.400, é muita coisa. Mas quando a gente coloca aqui as aspas, ou seja, quando eu coloco as aspas, quer dizer que eu quero exatamente o que está dentro das aspas. E aí, quando eu faço a busca, olha só, 981 resultados. É muito mais tranquilo, né, para a gente fazer uma busca assim, não é mesmo? E agora a gente vai fazer um exemplo, eu vou fazer só mais um aqui, tá? Que é o do asteriscozinho, tá? Vamos fazer aqui do asterisco. Então, eu vou tirar aqui, note, vou primeiro fazer assim. Vou pesquisar só por tecnologia. Deixa eu pensar. Não vou usar tecnologia na educação, vou botar só tecnologia. Tecnologia, então ele trouxe aqui para mim 3 milhões e 680 mil resultados. O asterisco, ele vai permitir com que vou colocar aqui o asterisco, cadê o asterisco? O asterisco vai dizer o seguinte, tecnologia, mas eu quero tudo o que tem o radical, no caso o radical vai ser aqui, tecnologia, perdão, eu estou confundindo vocês, calma. Então, ele vai precisar todos os documentos que tem. Aonde eu colocar esse asterisco, ele vai pesquisar todos os documentos que tem a parte inicial ou a parte final da palavra. Então, se eu colocar aqui no meio, ele vai pesquisar todos os documentos que tem aqui, que tem alguma coisa antes da palavra tecnologia, tá? Da mesma forma, que se eu tirar daqui e eu colocar aqui, aí ele vai completar. O que tiver depois de tecnologia, ele vai trazer para mim, tá? Vamos colocar uma outra expressão aqui, para a gente utilizar para o asterisco, tá? Vamos colocar aqui,
a expressão mesmo dados. Quando eu coloco o asterisco na frente, ele vai pesquisar para mim esse termo e tudo que vier antes daqui. Se eu colocar o asterisco onde eu coloquei. Se eu colocar aqui, no final, ele vai pesquisar... Ai, perdão. Peraí. Ele vai pesquisar essa palavra e o que vier depois dessa palavra. Então, a gente consegue perceber que é o dados multivariados. Aí a gente tem aqui dados e suas aplicações, bancos de dados e análise de dados categorizados. Então, todas as palavras que vão vir, dependendo do local que eu colocar o asterisco, se é antes ou se é depois. Tá ok?